Pastor, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Jesus disse no Evangelho de Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 28. Eu asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com um espírito imundo. Jesus foi acusado pelos religiosos de sua época que ele estava possuído por Beelzebul, que ele expulsava demônios pelo príncipe dos demônios. Então, nesse contexto, Jesus faz essa afirmação, que todas as blasfêmias podem ser perdoadas. A única blasfêmia que não pode ser perdoada é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é, então, blasfemar contra o Espírito Santo? Blasfemar contra o Espírito Santo tem a ver com um pecado muito grave. Um pecado que, segundo Jesus, é impossível a pessoa ser perdoada, tanto nessa vida quanto na vida futura. Nós acreditamos que esse pecado aqui tem a ver com o pecado da apostasia, com o pecado da apostasia. Então, alguém que se rendeu a Jesus, alguém que crê no Senhor, alguém que é filho de Deus, pode virar as costas definitivamente para Ele. E se isso acontecer, é impossível que essa pessoa seja outra vez renovada, é impossível que essa pessoa experimente perdão. Esse texto aqui, nós poderíamos colocá-lo em paralelo com Hebreus capítulo 6, que diz que aqueles que provaram o dom celestial, os poderes do mundo vindouro, aqueles que foram iluminados, mas caíram, é impossível serem outra vez renovados para o arrependimento. Hebreus capítulo 6 fala sobre isso. Hebreus capítulo 10 fala que as pessoas estão crucificando novamente o Filho de Deus. 1 João, o último capítulo de 1 João, no capítulo 5, versículo 20, fala sobre um pecado que é para a morte. E se uma pessoa cometer um pecado que não é para a morte, então ore por essa pessoa, mas se ela está cometendo um pecado para a morte, não adianta nem orar. Então, o que é o pecado para a morte? O pecado para a morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é o pecado que não tem perdão, isto é, a apostasia. Quando alguém entra num caminho de apostasia e vira as costas definitivamente para o Senhor, essa pessoa entrou num caminho onde ela não conseguirá encontrar novamente o perdão do Senhor. E por que a apostasia não tem perdão? Porque quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o próprio Espírito Santo. É por conta da obra do Espírito Santo que nós cremos em Jesus. Ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então foi o Espírito Santo quem nos convenceu do nosso pecado. O Espírito Santo quem abriu os nossos olhos para entender a obra do Senhor Jesus Cristo. Quando nós negamos a Cristo e viramos as costas para Cristo e tomamos rumo para um caminho de apostasia, nós estamos, de alguma maneira, cuspindo nessa obra que o Espírito Santo fez na nossa vida, virando as costas para o Espírito Santo. E o Espírito deixa de contender conosco. É exatamente por isso que não há perdão esse tipo de pecado. E por que Jesus disse isso nesse contexto aqui? Porque esses religiosos estavam caminhando para a apostasia. Quando eles olham uma obra de Deus e dizem que essa obra de Deus é uma obra de Satanás, eles estão caminhando rumo à apostasia. Isso porque a apostasia é um processo. Ninguém amanhece apóstata. As pessoas, com o passar do tempo, os servos de Deus, eles vão deixando de orar, eles vão deixando de crer em Deus, eles vão deixando de entender a relevância da igreja. Enfim, eles entram nessa rota que o final dessa rota, o final dessa estrada é a apostasia, é o abandono total e completo do Evangelho e do próprio Senhor Jesus Cristo. Esses religiosos estavam nessa rota, esses religiosos estavam nesse caminho, a ponto de que agora eles estão olhando uma obra de Deus e dizendo que essa obra pertence a
Satanás. Então Jesus os alertou para que eles tomassem cuidado, porque esse caminho é um caminho perigoso, é um caminho que pode não ter volta. Esse é um alerta que serve para todos nós, é um alerta que serve para todos os cristãos. Nos apeguemos então cada vez mais a Deus, a sua palavra e vivamos para a sua glória e para o seu louvor.